Nós estivemos lá no CPI 9, recebendo o deputado estadual, Coronel Camilo, juntamente com as autoridades de Piracicaba, e foi uma manhã muito agradável lá, né, Neto? Vários assuntos abordados. Pois é, entre eles a questão da segurança na nossa região. Então nós tivemos aí vereadores, prefeito de Charqueada estava lá, vereadores da cidade de São Pedro e vereadores também da cidade de Piracicaba. Pode soltar. Bom, nessa manhã nós estamos aqui no CPI 9 da Polícia Militar, aqui em Piracicaba. Presente aqui o Coronel Camilo, deputado estadual. A gente vai conversar um pouquinho com ele, a gente teve as autoridades aqui da região presentes, né, os vereadores, prefeitos também. A importância desse colegiado, né, para abrir uma discussão sobre segurança pública, né? Falasse um pouquinho sobre isso, deputado. Então, o que eu queria primeiro, um grande abraço a todo aqui, o pessoal da região. Mas é uma iniciativa pioneira e fantástica do Coronel Figueiredo aqui, o comandante da região. A Polícia Militar, e não só a Polícia Militar, mas os políticos também. Nós temos que nos conversar, a gente tem que sentar junto, até independente de partido, ver qual a melhor forma da gente melhorar a vida das pessoas, né? E a Polícia Militar trabalha com Polícia Comunitária, que também é isso, né? Trabalhar interagindo com o cidadão. Então, tive a oportunidade aqui de conversar com os prefeitos, conversar com vereadores, ver quais são as reivindicações, ver quais são os problemas que a gente pode ajudar da Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de falar sobre uma lei que a gente aprovou lá agora e o governo já sancionou, que é a lei dos pancadões, que é contra o som alto, contra a desordem, né? Sou um defensor da segurança, da ordem, né? Dos valores dentro da Assembleia, isso é muito importante. Então vejo com muito bons olhos, sempre que convidado virei, é um espaço, né? Um fórum criado que vai dar grandes resultados para a população da região. E tantos assuntos discutidos aqui de suma importância, mas o que chamou a atenção foi a questão da lei do pancadão, que sugestão também, né, deputado, que você falou que pode ser feito aí para o município, né? Falasse um pouquinho sobre essa lei, já visto que Piracicaba, assim como outras cidades, acaba sofrendo com isso, né? Quando a gente vê aí os veículos com som alto, atormentando, a pessoa quer dormir, quer acordar cedo, tem idoso na residência, tem criança, é uma tremenda falta de respeito. Que falasse um pouquinho sobre a criação dessa lei, como é que foi aprovada lá, e a população que aderiu total, e a sugestão que você deixou aqui para os nossos vereadores para também fazer uma lei aqui na cidade. Esse é um grande mérito do fórum, ou seja, a troca de ideias, isso é fantástico, porque um vereador até que fez uma lei boa numa cidade pode trazer. Mas a lei do pancadão especificamente, o que é a lei do pancadão? A gente chama de pancadão é quando o show na rua, sem autorização, vira uma baderna, e aí começa a ter problema de droga, de sexo com menores, aqui de bagunça que ninguém dorme mais. Isso acontece muito nas grandes cidades, aqui em Piracicaba também. O que a lei prevê? A lei dá agora competência à Polícia Militar de São Paulo, vai sair a regulamentação ainda, ela não foi regulamentada, mas ela foi aprovada pelos deputados, pela Casa, o ano passado, e sancionada pelo governador Alckmin no final do ano. E agora ela está para ser regulamentada. Isso vai permitir que a polícia faça a intervenção logo no começo. Começou a bagunça, a polícia vai lá e fala, não pode, se insistir a multa vai de R$1.000 até R$4.000, e se não parar ainda, apreende o veículo. Para que isso? É para impedir as pessoas de se divertir? Não. O jovem pode se divertir, só que o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Pode se divertir onde? Num lugar adequado, numa forma adequada, até um horário adequado. Passou disso, começou a incomodar as pessoas que têm que trabalhar, aí entra a lei que pode ser aplicada. Então é para regrar a convivência, as pessoas poderem dormir e mais importante que tudo, não deixe esse show na rua virar o pancadão. O que é o pancadão? É quando tem crack, tem droga, tem bebida em excesso, tem bagunça, tem agressão. É isso que a gente quer evitar. E dentro dessa linha do próprio colegiado, que eu acho importante, essa lei pode ser feita nos municípios. Por quê? Porque é competência concorrente, os municípios podem fazer isso. O município de Osasco tem, acho que Jundiaí tem, São Paulo, eu também fui autor lá de uma lei semelhante quando era vereador. Então os nossos vereadores aqui da região podem fazer também, não conflita, né? Vão poder aí os agentes municipais também fazer a mesma coisa e todos nós zelarmos aí pela qualidade de vida das pessoas. Bom, vamos conversar então com o comandante do CPI 9, né, Coronel Figueiredo, conosco aqui, para explicar, né, essa ideia, uma ideia de suma importância aqui para a nossa região, de se criar um colegiado, trazendo representantes aí da nossa sociedade, os políticos aqui da região e a Polícia Militar. Coronel, eu acho que essa conversa, ela vai gerar aí bons frutos. Já visto essa primeira discussão que teve aqui, né, inúmeras sugestões, propostas. Como é que surgiu essa ideia de se fazer um colegiado?
O colegiado político do CPI-9, ele teve o propósito de identificar entre aqueles mandatários de cargo no Poder Legislativo dos municípios que fazem parte da área do CPI-9 ou do Executivo, pessoas que tivessem alguma ligação direta ou indireta com a Polícia Militar ou com a causa da segurança pública. Então a ideia era utilizar esse colegiado como uma ferramenta para um diálogo com essas autoridades, né, visando o aproveitamento, por exemplo, de uma legislação que tem dado resultados positivos numa área para ser aplicada em outra, e também para a Polícia Militar, como protagonista, participar dentro desse processo de formulação de políticas e ações públicas no campo da segurança pública, né? Essa já é a 5ª reunião, as reuniões sempre são feitas trimestralmente, mas semanalmente nós nos comunicamos com os membros do colegiado político, retransmitindo informações, fatos políticos relacionados com segurança pública que acontecem, de modo que há um entrosamento muito próximo dessas pessoas que fazem parte do colegiado político. Nas últimas 2 reuniões, nós estamos trazendo parlamentares, né, da esfera estadual, e também estaremos da esfera federal, com o objetivo de criar essa interlocução também agora entre os legisladores ou chefes de executivo dos municípios com essas autoridades do estado ou da federação. A gente acaba acompanhando isso através do meio de comunicação. Os encontros acontecerão sempre aqui no CPI-9, correto? Sim, a ideia é usar o CPI-9, a estrutura da Polícia Militar, como local para discussão dos temas de segurança pública, dando protagonismo à Polícia Militar, né? Nós entendemos que, desta forma, o comandante do CPI-9, né, independente da pessoa que exerça essa função, dele funcionar como um agente agregador, fomentador de discussões no campo da segurança pública e que abranjam toda a área do CPI-9, no nosso caso aqui, né, os 52 municípios que fazem parte desta região. Interessante, né, que essa política de aproximação que a Polícia Militar está desenvolvendo, e principalmente aqui no CPI-9 com a população, acaba trazendo também uma demanda da população, né? Que os nossos policiais nas ruas acabam trazendo essa demanda, né, ao comando aqui, e o comando faz essa interlocução também com os nossos políticos. Exatamente, essa é a ideia, né? Um dos eixos do comando, né, do comando do CPI-9 é o da aproximação com a comunidade, né? Fomentar essa aproximação com a comunidade. E a gente completa esse ciclo na medida em que, recebidas as demandas da comunidade, a gente tem condição de repassar para os vereadores, para os prefeitos, para os deputados. Eu acho que completa esse ciclo. Então, está completamente alinhado com um dos principais eixos do comando do CPI-9. Vamos conversar agora com a Tenente Coronel Adriana. Bom, Adriana, a gente sabe da atuação da Polícia Militar aqui em Piracicaba, né? E conversando com o Coronel Figueiredo, né? A gente levantou também esse ponto, a questão da população aproximando cada vez mais a Polícia Militar e trazendo as demandas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse trabalho que é feito, principalmente aqui em Piracicaba, que é próximo, né, de nós, estamos aqui, da Polícia Militar se aproximando cada vez mais da população. Essa rotina, né, de adotar a polícia comunitária como um dos pilares doutrinários da PM já existe desde 97. E em Piracicaba, pelas própria característica da cidade, é uma cidade muito acolhedora, né? E a população é muito, muito receptiva. A gente tem uma grande facilidade em trabalhar essa questão da aproximação da PM da comunidade. A PM aqui ela é muito bem vista, né? Nós temos um grande apoio da nossa comunidade para as nossas mais diversas ações, e isso nos facilita muito. E essa linha de atuação do comando facilita também para aqueles que são partidários, que consigam desenvolver ainda mais os seus trabalhos. Isso é de uma extrema valia para todos nós. A gente tem aí, né, o trabalho direto feito pelo Copom, o 90, onde a população está participando. Isso tem aumentado, né, a questão do uso do 90 com a população, mas também a abordagem nas ruas, né, com as viaturas, com o policiamento a pé, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o DGEM também, que aproximou ainda mais a questão aí das nossas áreas comerciais e também da nossa população que frequenta essas áreas. No caso da DGEM, ele é extremamente interessante, porque a gente consegue aumentar e muito o efetivo de policiais trabalhando diretamente nas ruas e dedicado exclusivamente ao patrulhamento. Ele não vai atender ocorrência, ele vai fazer o trabalho preventivo, que é a nossa função.
Então, para nós é de extrema valia, além de ajudar o policial a sair daquele problema que a gente tinha antigamente, que era a questão de trabalhar só fazendo bico, né, fazer uma atividade extra corporação, e que não beneficiava a todos. Agora, o DGEM beneficia toda a sociedade. Então, o policial militar, né, que aí vai estar recebendo para isso, inclusive a sociedade. Justamente, o próprio policial é beneficiado, por quê? Porque ele vai fazer, ele trabalha extra, mas ele trabalha com todo o resguardo da Polícia Militar. Ele trabalha equipado, com rádio, com viaturas. Então, para nós é muito interessante, tanto para preservar a vida do policial, preservar a segurança dele, como também fazer o trabalho preventivo, auxiliando ainda mais a nossa sociedade, com isso conseguir as reduções dos índices criminais que o décimo vem conseguindo bastante, né? Os resultados aqui são bastante expressivos aqui em Piracicaba. Nós tivemos uma ação, né, no caso do DGEM, também da Polícia Militar, policiamento a pé, que deu um excelente resultado, que a população deu retorno imediato, foi a questão da Rua do Porto, né? A Rua do Porto que começou o policiamento a pé também, inibindo, né, o pancadão, qualquer tipo de movimento que possa prejudicar moradores e turistas. E é isso que a população quer. A população quer ver o policial patrulhando. Então, o DGEM vem para ser mais um colaborador para a Polícia Militar. Então, é uma iniciativa muito, muito eficaz do comando da corporação, do governo do estado que permitiu isso aí e que só traz benefícios para todos. Parabéns, então, ao comando, né, CPI 9, o comando da Polícia Militar da nossa região, né, envolvendo todas as cidades nessa conversa, nesse colegiado. Isso é muito importante, né? Ouvindo aí os políticos, autoridades, representantes da nossa sociedade, juntamente com a Polícia Militar. Parabéns, então, ao comando aí, iniciativa, né, do Coronel Figueiredo.